4h24, toque de ouro toda segunda-feira com o nosso André Heller. Estou certo em dizer que foi um jogo épico ontem na Superliga, André? Boa tarde. Boa tarde, Pio. Boa tarde, Carlão e todos que estão aqui conosco. Pio, olha, meu amigo, talvez eu tenha que discordar de ti hoje. Eu acho que foi um bom jogo. De épico, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que foi um bom jogo pela duração, pelo placar, por algumas jogadas, né? Pelos ralis. Porém, foi um jogo também de muitos erros, sabe, Pio? Talvez a gente consiga enxergar isso pelo fato de termos uma visão um pouquinho mais técnica, né? Naturalmente. Até porque é a minha função, mas eu achei um jogo de muitos erros. Eu ainda não vi estatística, né, os números, os percentuais deste jogo, mas eu acompanhei na frente da televisão, junto da minha família. Eu achei um jogo com muitos erros de ambos os lados e venceu a equipe que errou um pouco menos, né? A equipe do Guarulhos errou menos, obviamente, teve muito mérito, conseguiu impedir que os nossos melhores atacantes fossem efetivos, eficientes no ataque, e a nossa equipe, por outro lado, não conseguiu neutralizar alguns jogadores que poderiam ser neutralizados, como centrais. É um exemplo, acho que, do que eu estou falando. O Franco estava numa noite inspirada, porém, em outras oportunidades, o Franco também teve uma pontuação alta. Em algum momento o Franco errava em horas decisivas. Acredito que nós demos muita liberdade, né, muita moral, digamos assim, para o Franco, e ele foi crescendo. É um jogador, não digo de maneira assim espetacular tecnicamente, mas é um jogador muito físico, muito forte fisicamente, e aí o nosso bloqueio não conseguiu mais pará-lo. Ele com liberdade, a maioria das bolas caindo, ele foi crescendo, né? Foi crescendo ao longo do jogo. Foi um bom jogo, não estou dizendo que foi um jogo ruim, foi um bom jogo, inclusive de assistir, mas um jogo de muitos erros também, Pio. Talvez é aquela história, né? E como você disse, olhando pelo lado técnico da coisa, é uma situação. Talvez se a gente perguntar pro torcedor do Guarulhos que estava lá no ginásio, ele vai falar, é um dos melhores jogos que eu já assisti aqui, sem dúvida nenhuma. Mas aí muito mais olhando na questão da disputa. E eu achei, André, não sei se estou correto ou não, mas até a própria arbitragem, em alguns momentos do jogo em que o árbitro principal marcava uma coisa, o de linha outra, e aí ia pro desafio, isso gerou em vários momentos, principalmente no quarto e no quinto sets, muito tempo de jogo parado, André. Pio, é muito difícil avaliar o quanto a arbitragem interferiu, impactou no jogo e nas confusões que aconteceram. Nada demais, graças a Deus, né? Até porque o esporte não deve ter espaço para isso, não deveria, mas não é possível avaliar assim totalmente quanto a arbitragem interferiu. Eu não acho que a arbitragem foi bem, a arbitragem titubeou em alguns momentos. O jogo é muito rápido, a arbitragem não tem a capacidade de acompanhar a velocidade da bola, por isso a importância do desafio, mas não é a realidade termos desafio em todos os jogos. É a nossa realidade, não é um problema, até porque há muito tempo que a gente opera sem o desafio. O fato é que a arbitragem, Pio, até um assunto paralelo, o fato é que a arbitragem já há bastante tempo que não vem conduzindo bem os jogos no que diz respeito à disciplina. Durante muitas oportunidades ontem, foi só um exemplo o jogo de ontem, muitos atletas foram falar com a arbitragem, sendo que no regulamento consta um item que só o capitão deve falar com a arbitragem e que é passível de cartão amarelo qualquer outro atleta que não seja o capitão que se dirige à arbitragem. E muitas vezes nós vimos todos os atletas indo para cima da arbitragem. Isso atrapalha o jogo. Me parece, viu, Pio? De novo, eu estou fugindo um pouco do assunto, mas eu acho que vem bem a calhar, sabe? Me parece que há algum tempo nós perdemos a característica de que o árbitro
é a autoridade do jogo, porque o árbitro deve ser a maior autoridade do jogo, não os atletas. Os atletas são os protagonistas enquanto atletas. O árbitro é a maior autoridade do jogo. Ele não pode permitir, por exemplo, que o levantador Sandro de Guarulhos fale do jeito que falou com a arbitragem. Não pode isso. E assim como não pode permitir que o jogador do vôlei Renata também se dirija assim à arbitragem. Eles vão perdendo, Pio, falando de maneira bem básica, a moral com os atletas, e já há bastante tempo que essa escola foi instalada no voleibol, de que os atletas podem falar quando querem, da maneira que querem, com a arbitragem, sabe? E é importante que venha de mim, porque eu também fui um atleta e eu tentava respeitar isso. Eu não estou dizendo que eu era um exemplo. Eu só estou dizendo que o árbitro precisa entender que é a maior autoridade do jogo de vôlei e que ele é passível de erro, por isso que o desafio é importante, mas ele não pode permitir em nenhum momento que os atletas se comportem dessa maneira. André, e agora falando especificamente do nosso lado, né, o lado do vôlei Renata, e você falou sobre um jogo de muitos erros, e aí analisando apenas os nossos, vamos dizer assim, a gente tem um SESI pela frente no próximo final de semana, que é sempre um clássico paulista, um clássico nacional do voleibol. Que tipo de trabalho, que tipo de cobrança, o que é feito num momento como esse para reduzir esses erros, André? Pio, primeiro, erros acontecem. Eu estou falando aqui da quantidade de erros, mas os erros acontecem. O jogo de vôlei é um esporte complexo, é um esporte do não erro. Quem erra menos vence o jogo. Erros acontecem. Né? Esses atletas, essa comissão técnica, nós não somos computadores que sempre vamos performar da melhor maneira possível. Agora, erros acontecem. A questão é o que nós fazemos agora com essas informações oriundas do nosso relatório que geramos a todo jogo. Esse relatório tem um nome, chama Match Report. O que nós faremos com esses números? E números são sempre frios. O que nós faremos com os números e com aquilo que a gente percebe além dos números. Então, temos tempo para treinar. A equipe está em recuperação hoje e amanhã pela manhã. Quando voltar a treinar, temos a semana inteira até domingo para fazer os pequenos ajustes, e no voleibol isso é extremamente possível. Segunda coisa, Pio, muito importante, já considerando o que falamos até então, a equipe do SESI, nas boas aspas, é a equipe mais chata do campeonato, que tem uma cultura de todos os jogadores ficarem em cima da arbitragem. Já sabendo disso, e nós sabemos disso, nós temos que entender como lidar com isso, como nós usamos essa informação a nosso favor, como nós podemos ficar afastados dessa cultura que o SESI traz, de ficar enchendo o saco da arbitragem, ficar retrucando a cada ponto, sem atrapalhar a nossa performance. Então, duas coisas importantes: treino para fazer os ajustes na semana e preparo mental para lidar com uma equipe que tem essa cultura, essa característica de ficar em cima da arbitragem. Afinal de contas, Pio, o jogo de domingo é um jogo muito importante para a nossa equipe. Sem dúvida nenhuma, e nós estaremos lá e vamos repercutir na próxima segunda-feira. André Heller, obrigado sempre, André. Abraço, boa semana a todos. Boa semana, 4h32, repórter CBN.